Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje é o primeiro vídeo que faço de um início de vários vídeos que virão com alguns temas que me chamaram bastante atenção durante toda a minha jornada com a leitura da Bíblia. E o primeiro tema que eu quero trazer hoje para vocês é o vitimismo. Há muito tempo eu pergunto ao Senhor várias coisas e sempre perguntei porque estava me acontecendo algumas situações. E então, quando eu resolvi ler a Bíblia, o Senhor me trouxe a palavra em Jeremias, dizendo: de que se queixa o homem, senão de suas próprias iniquidades. Então, aquilo ali caiu como um bálsamo e como um alerta de que tudo que a gente faz, a gente vai colher. E eu aprendi ali no mesmo momento que o Senhor não suporta o vitimismo. Quantas vezes nós falamos: fulano não faz isso pra mim, eu fiz isso pra fulano, fulano não me retribuiu, meu pai ou minha mãe não me deram isso ou aquilo na minha infância e por isso hoje eu sou assim. E na verdade são desculpas que a gente usa para a gente não avançar. Estava lendo agora mesmo a palavra em Jeremias 4. O Senhor disse que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, venho trazer esse momento de reflexão sobre o que a gente tem plantado, o que a gente tem feito. Jeremias 4, versículo... Deixa eu procurar direitinho aqui. Estou no 5. No versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: a sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge até o seu coração. O Senhor é forte, né? Esse versículo. Nós podemos perceber que o Senhor é um Deus de princípios. O nosso Pai que nos criou, a imagem e semelhança dele, ele sempre age por meio de princípios. E um dos princípios que está certamente na Bíblia é o princípio da colheita. Vários versículos, vários capítulos, vários livros da palavra falam isso. Que não se engane um homem, aquilo que plantar, certamente ele colherá. Então, quando a gente vê hoje o que a gente está passando, as situações que a gente enfrenta, os problemas, as decepções, as amarguras, aquilo que a gente passa hoje, são consequências do que a gente plantou. Porque nós não somos perfeitos, né? Com certeza nós já fizemos muitas coisas das quais nos arrependemos. E a gente colhe. E não adianta chegar para Deus e falar que é injusto, ou chegar para as pessoas e se derramar dizendo que você é uma sofredora, ou que você é um sofredor, que você passa por isso, querendo atrair as pessoas por meio da pena, do sentimento, não de compaixão, porque compaixão a gente tem de todos, mas você às vezes quer até atrair as pessoas como forma de atrair o coração delas, se fazendo de vítima, se transformando em uma pessoa. Você quer que eles te enxerguem como alguém da qual eles têm pena. E o Senhor não se agrada disso.
porque nosso Pai nos fez fortes, Ele nos criou no ventre de nossa mãe. Desde antes de estarmos no ventre, Ele já, no Salmo 50, Davi fala isso. Desde antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos criou, nos formou e já sabia todos os dias da nossa vida, sem deixar de nos dar liberdade de escolhê-lo ou não. Ele já tem um propósito para nós desenhado, antes que a gente chegue ao mundo. Mas cabe a nós escolhermos se a gente vai querer seguir ou não. Ele nos deu essa capacidade, essa liberdade de escolher estar com Ele ou escolher estar afastado dele. E jamais Ele vai forçar, jamais Ele vai querer adentrar, jamais Ele vai querer arrebentar a porta do seu coração. Se você própria não abrir para que Ele entre, Ele vai respeitar e vai deixar você seguir sua vida com suas próprias decisões. Mas não é bem melhor estar com o Senhor? Não é bem melhor seguir o que Ele diz para nós? Eu estava refletindo sobre Caim e Abel, e lá em Gênesis 4, o Senhor chama Caim e fala: Caim, por que está com raiva? Por que você está com raiva? Porque Abel tinha dado o melhor do que ele tinha plantado para o Senhor como oferta. E Caim escolheu apenas uma ovelha do seu rebanho, sem que fosse a melhor, né? Sem que fosse a primeira ou que fosse a melhor. Na verdade, ele deu qualquer coisa ao Senhor. E o Senhor não quer qualquer coisa da gente, Ele quer o nosso coração por inteiro. Então, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E isso fez Caim ficar irado. O que aconteceu? O próprio Senhor foi falar com Caim: por que está com raiva? Caim, olha só, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Antes de Caim pensar em matar Abel, ele já ouviu do próprio Senhor o conselho. E ele escolheu, mesmo assim, matar o seu irmão. E a palavra diz, o próprio Senhor falou: a terra clama o sangue de Abel, pelo sangue de Abel. E assim Caim teve que ser afastado da família. E toda a descendência dele, que poderia ter sido muito abençoada, não foi. Ele colheu o fruto daquela ação dele impensada, por não ter dominado o pecado, por não ter dominado um sentimento que nasce no coração dele. Um sentimento de inveja, um sentimento de raiva, por causa da sinceridade do coração de Abel, do irmão dele. E ele colheu a consequência daquilo que ele fez. Então, quando nós lá atrás escolhemos praticar determinadas ações, nós estamos determinando o que irá acontecer conosco no futuro. Então, o que a gente fez ontem reflete hoje. O que a gente fez ontem, a gente colhe hoje. O que a gente planta, porque não podemos plantar figo e colher morangos. O que a gente plantar, a gente vai colher como consequência. E a partir do momento que eu comecei a semear minha terra de forma fértil, ouvindo o meu amigo Jesus, eu comecei a colher as bênçãos de tê-lo
todo o tempo me aconselhando. E essa é uma bênção, você conseguir ouvir a voz do Senhor nesse mundo nosso, como está hoje, barulhento, perturbado, com tantas vozes, com tantas ideias. O momento agora é de nos fecharmos em nossos quartos, ficarmos sós e conversarmos com Deus, ler a palavra, ter entendimento do que Deus quer para nossas vidas, para que a nossa colheita no futuro venha a ser uma colheita boa. Porque, meus irmãos, o que a gente plantar, a gente vai colher. De que se queixa o homem, senão de suas próprias iniquidades. Essa é a palavra que eu quero deixar com vocês, para que a gente reflita e jamais a gente entre nesse vício pernicioso de nos fazermos de vítimas, sendo que nós próprios somos os autores da nossa história. Nós somos protagonistas da nossa história. Não é aleatório o que se passa com a gente. Não é do nada, não é sorte ou azar. É realmente a colheita. No Salmo 26, diz que aquele que planta chorando, com júbilo colherá. E a colheita vem. Por que plantar chorando? Porque se você se arrepende de tudo que você fez, se vem à sua mente todas aquelas condutas que a gente praticou no passado e a gente entende que foi uma conduta ruim, que feriu o próximo, que mesmo que o próximo não saiba, mas Deus viu e fez um print daquilo que você fez no passado. Se foi algo que violou a conduta de Deus, se foi algo que atentou contra o outro, contra a felicidade do outro, contra aquilo que Deus deixou como mandamento para a gente analisar. E os mandamentos de Deus nunca são duros. Na verdade, Ele próprio deixou esses conselhos para a gente praticar aquilo, porque Ele sabe que é uma proteção para nós. É algo que vai nos proteger de colher situações ruins. Porque o que Ele quer é o nosso bem. Ele fica feliz com o bem-estar de um filho dele. Ele fica feliz com o bem-estar de uma filha. E ele não... Como ele não pode quebrar os princípios dele, se a gente próprio comete atos que quebram essas condutas, nós abrimos a legalidade para que venham as consequências ruins ou boas. Então hoje eu quero deixar com vocês essa reflexão para que a gente possa, de agora em diante, pensar no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente quer colher, para que a gente possa plantar coisas boas. Tá bom? Meu nome é Vanessa e toda terça-feira eu vou trazer uma reflexão sobre algum tema que vier, que já tenha sido refletido por mim e eu já tenha experimentado tanto na vida, na experiência prática, quanto na leitura da palavra
e no falar com o Senhor e ouvir a voz dele. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem em paz e uma boa noite.